Olá! Finalmente, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentou o relatório sobre a reforma tributária. Mas, lamentavelmente, o texto ampliou em vez de reduzir a quantidade de setores que serão beneficiados com impostos mais baixos. O parecer é uma síntese das contradições que envolve a discussão da tão almejada reforma tributária no país. Todos concordam que o sistema atual é inviável, confuso e injusto, mas ninguém quer abrir mão dos privilégios que o distorcem. Esses defeitos, parte inerente do atual sistema, mostram-se mais resilientes do que o esperado. Haverá um regime específico para combustíveis e lubrificantes, setores como saneamento, rodovias, telecomunicações, agências de viagem, transporte coletivo. De forma corajosa, o senador enfrentou os interesses do agro e o de supermercados, o que significa um avanço em relação ao modelo em vigor. E com a criação da cesta estendida, famílias de baixa renda poderão pedir a devolução dos impostos via cashback. Poderia ser melhor? Com toda certeza. Mas esse é o custo político em se aprovar uma reforma mais ampla no país. E no balanço geral, os benefícios superam os custos. E apesar da proposta estar longe de ser perfeita, será a reforma possível e, com certeza, uma grande vitória. No programa de hoje, nós vamos receber a advogada tributarista, palestrante e professora convidada do INSPER, com mais de 16 anos de experiência em consultoria tributária e passagens por multinacionais e grandes escritórios de advocacia. Atualmente, além de apresentar o Podtex em parceria com o Site J e assinar coluna na revista Exame, ela também é uma das maiores influenciadoras do país sobre impostos e tributação. Eu recebo a mineira doutora Maria Carolina Gontijo. Olá, doutora Maria Carolina, nossa famosa duquesa de Itaques, seja muito bem-vinda ao programa. É um prazer recebê-la aqui conosco e hoje para falar de um tema que assombra a maioria dos brasileiros, os impostos. Ninguém gosta de pagar, mas se eles não existissem, não haveria, por exemplo, sistema de saúde, de educação pública, infraestrutura urbana. Então, bem-vinda para falar desse assunto que ninguém gosta, mas é preciso. Obrigada, Laura. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. E sim, é um assunto que ninguém gosta e até por isso que eu tentei fazer de um jeito bem simples para ver se todo mundo passava a pelo menos entender e conseguir ali ter um pouquinho mais de cidadania fiscal. Doutora Maria Carolina, você é advogada, mineira, professora, palestrante e também é uma das mais populares influenciadoras digitais quando o assunto é imposto e também reforma tributária. Quem é a pessoa por trás da duquesa de Itaques, a doutora Maria Carolina? Ai, Laura, é difícil explicar isso porque assim, eu sempre trabalhei com advocacia tributária na parte de consultoria. Então, na realidade, eu sempre lidei com pessoas que não necessariamente eram do meio ali, os clientes, alguma coisa assim, e sempre tinham muita dificuldade para entender o que a gente estava falando. Então, a gente, por exemplo, quando ia explicar alguma coisa para eles, alguma tese, alguma coisa, sempre era muito complicado. E aí eu percebi que era melhor eu ensiná-los uma linguagem mais simples e explicar para eles com uma linguagem mais simples do que fazer isso de uma maneira rebuscada, tentando buscar algum juridiquês, enfim. O que aconteceu foi que eu trouxe isso da minha vida profissional, que era o que eu sempre fazia, tanto com todos os meus clientes, tanto todo mundo, e trouxe isso para as redes sociais. Eu confesso para você que eu nunca imaginei que o perfil teria o alcance que tem, eu juro, porque, inclusive, a primeira vez que eu postei, eu ainda brinquei que era uma thread, né, no Twitter, assim, escrito assim, a thread que ninguém se importa. Eu achei que eu estava fazendo só para mim, como um desabafo, e até vem o nome, né, aquele logo do perfil, que é Eu Ensino Tributário para não passar raiva sozinha. Então, esse era o mote da coisa. Eu achei que eu estava falando para ninguém. Então, assim, e a minha surpresa foi todo mundo se identificar, muita gente se identificar e pedir mais. E tinha alguma coisa, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma coisa, foi perguntando e o perfil foi tomando o tamanho que tomou nesses últimos 4 anos e meio. Assim, eu fico muito feliz porque eu descobri, além de tudo, uma missão que eu tinha, que era de ensinar.
é uma coisa que eu jamais pensei que eu serviria, por exemplo, para ser professora. E tudo isso mudou muito a minha vida profissional, mudou tudo. Tanto é que hoje eu tenho meu escritório, tenho minha consultoria, e é gratificante ver tudo isso, ver que tudo surgiu da vontade de ensinar. Para quem ainda não a conhece, com humor, ironia, uso de fotografias, vídeos e memes, você consegue explicar com muita facilidade e principalmente segurança temas tributários complexos, como por exemplo a tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, ou sobre combustíveis. Como é que surgiu, qual foi o primeiro post, né, que fez tanto sucesso para você se tornar duquesa de táxi, e da onde surgiu esse nome, né? Explica o que significa duquesa de táxi. Laura, eu fico um pouco chateada com essa história porque eu não tenho uma boa história para contar. Eu acho que o perfil sempre é muito engraçado, mas esse nome, por exemplo, ele não quer dizer nada. Então, assim, eu sempre via, na época, era aquela coisa da família real britânica, era duquesa disso, duquesa daquilo, duquesa de Cambridge, duquesa de Sussex. Falei, se eu tiver que ser duquesa de alguma coisa, eu serei uma duquesa de Texas, porque é a única coisa que eu sei fazer. Então, mas quando tudo começou o seguinte, eu lembro de um dia, eu estava no carro e eu escutei uma opinião de uma economista muito importante que dizia, estava criticando um julgamento do STJ sobre IPI na Zona Franca de Manaus. E, na realidade, o julgamento estava tecnicamente muito correto. Então, a minha vontade foi o seguinte, deixa eu explicar para as pessoas por que foi decidido dessa maneira, tecnicamente impecável, e aí as pessoas vão entender que nem sempre o erro está na técnica, e que às vezes o erro está na formação da norma. Então, assim, não é que a gente, por exemplo, na hora de decidir alguma coisa, o próprio STF, alguém que vai lá e chega a alguma conclusão, não é que é ruim a decisão observa os critérios legais, às vezes a legislação é ruim. Então, eu comecei a explicar isso, e aí foi uma thread que chamou muita atenção das pessoas, era uma coisa que todo mundo estava falando muito na época, e aí depois as pessoas pediram uma que era o clássico ICMS na base da COFINS, a chamada tese do século. É tese do século, mas a gente tem uma a cada 10 anos no Brasil. Eu não sei se a gente está entendendo o conceito de século diferente, mas aí eu tentei explicar para as pessoas usando somente GIFs. Para quem não sabe, são aquelas fotos em movimento, né? São fotos com um ligeiro movimento. E aí eu expliquei só assim com memes e GIFs o que era o julgamento da tese do século. E aí eu fui conquistando seguidores e os seguidores foram chegando. Mas assim, nunca foi a minha preocupação isso. Naquela época não era um negócio meu, eu trabalhava num escritório de advocacia, não era a minha intenção. A minha intenção realmente era explicar. E aí tudo foi se desenrolando, e eu acho muito legal, porque em 4 anos e meio a gente caminhou muito para tentar desmistificar as redes sociais, especialmente quando a gente fala do campo jurídico. Então, quando a gente fala do campo jurídico, é sempre aquela coisa muito formal, sempre aquelas palavras que ninguém consegue entender, muito difíceis e tal. E a gente viu o direito, né, o ramo do direito se caminhando ali para próximo das pessoas. Eu fico feliz de ter feito isso antes de muita gente. Então, a ideia é sempre trazer o direito não tem que ser um Olimpo onde só poucos entendem e poucos conseguem discutir. Eu falava muito isso, me incomodava muito a gente falar, que eu brincava, né? A gente pregando para convertido. Me incomodava absurdamente. A gente pregando para convertido. Então a ideia era trazer isso, trazer as pessoas para o debate. Então a ideia foi essa, eu acho que aos poucos eu estou conseguindo e isso tudo é muito importante para o crescimento econômico do Brasil como um todo. Duquesa, ninguém gosta de pagar impostos, mas a verdade é que quando o calor aperta, a maioria da população corre para o SUS, que é financiado por impostos. O problema é que, embora nenhum sistema tributário seja perfeito, o Brasil prima por ter uma das piores legislações tributárias do mundo, né? Os defeitos e a complexidade do nosso sistema tributário têm várias consequências. Dificulta o comércio, aumenta os custos para os contribuintes, favorece os mais ricos, inviabiliza a produção industrial, gera disputas judiciais. Por isso, muitos especialistas defendem uma reforma tributária que simplifique e também modernize o nosso sistema.
Duquesa, eu gostaria que você explicasse bem didaticamente, né, o que é o sistema tributário brasileiro e qual a natureza dessa reforma tributária que nós assistimos nas mídias todos os dias. Vamos lá. O nosso sistema tributário, ele foi feito, como é que eu posso explicar para vocês? De uma maneira um pouco não planejada. Aí a gente chega naqueles puxadinhos. Então a gente tem, por exemplo, um puxadinho de uma coisa, um puxadinho de outra, e a gente foi fazendo isso ao longo dos anos. Qual que foi o grande problema com relação a isso? Que virou praticamente uma maneira de equilibrar pratos, sendo que um caía, o outro não, um entrava na base de cálculo do outro, e tudo isso gerou o maior dos problemas quando a gente fala do sistema tributário, que é a insegurança jurídica, principalmente a insegurança jurídica. Então, hoje, o nosso sistema é tão confuso, mas tão confuso, que quando, por exemplo, a gente tenta explicar o que a reforma vai simplificar, a reforma tributária do consumo, as pessoas não conseguem entender porque elas não têm noção do que é hoje, de como o sistema funciona hoje. Então, eu lembro que eu fiz um esforço muito grande para tentar mostrar às pessoas, veja como o ICMS é calculado. Olha que loucura, que maluquice o que a gente tem que fazer. Olha o que uma empresa está submetida. E tentando mostrar para as pessoas isso, para a gente tentar chegar a uma simplificação. Essa reforma que a gente está discutindo, a chamada PEC 45, ela é uma reforma sobre o consumo. Hoje nós temos tributação sobre o consumo nas 3 esferas do que compõe o Estado. A gente tem tributo sobre o consumo da União, a gente tem tributação sobre o consumo do Estado e a gente tem tributação sobre o consumo do município. Pensa que loucura isso, porque a gente acaba fragmentando muita coisa. E, novamente, quando a gente fragmenta, a gente abre a porta para o que a gente chama de contencioso, que são as disputas judiciais. Contencioso alto é muito ruim para qualquer país. Por quê? Porque a empresa acaba repassando isso no preço, ela acaba colocando essa insegurança ali e tudo isso fica menos eficiente. Quando a gente fala de reforma do consumo, a gente está falando na unificação de 5 tributos. Então, a gente tem o IPI, o PIS e a COFINS, que são federais, esses serão transformados na CBS. E os outros tributos, os subnacionais, que é o ICMS e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que formarão o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Nossa, mas Carolina, você disse que era 5 em 1 e agora é 5 em 2. Não, calma. A gente vai ter 2 tributos porque a gente vai ter o chamado IVA dual, ou seja, um IVA em 2 fases. A gente vai ter uma fase para a União, né, por questões de arrecadação e respeito ao Pacto Federativo, onde cada ente pode fixar sua alíquota. Então, a gente vai ter a CBS para a União e a gente vai ter o IBS para estados e municípios. Então, essa é a definição. Os 2 serão iguais? Iguais. E iguais, absolutamente iguais. Por quê? A ideia é que a gente consiga, no médio prazo, unificar os 2 em um só e ter aí o cenário ideal de um IVA, né? Um IVA único, que é o considerado pelos países, né? Hoje é adotado por mais de 170 países, como a tributação sobre o consumo mais justa. O que é o mais importante para quem está assistindo a gente, para quem está vendo isso aqui? É você saber quanto você vai pagar. Encher o carrinho de supermercado, você vai saber exatamente quanto você está pagando de imposto. Se você hoje, por exemplo, não tem essa noção, não tem essa ideia, seja porque o cálculo é difícil, porque existem muitos regimes diferenciados, a gente vai passar a ter essa transparência. Eu acho que a transparência aliada à simplificação, ou seja, a transparência para quem paga, para nós, consumidores, e aliada, né, a questão da simplificação nas empresas, para mim, já é o motivo que faltava, né, o motivo que sobra, vamos dizer assim, para a gente apoiar uma reforma tributária nesse país. Doutora Maria Carolina, no que consiste essa simplificação dos impostos? Ou melhor, quais os impostos serão simplificados e qual o impacto dessa simplificação na vida dos contribuintes brasileiros? A simplificação vai melhorar muito a vida das empresas. Então, hoje, a gente precisa falar isso, porque hoje, quando a gente compra algo aqui no Brasil, se a gente compra uma água e ela custa R$3, ela custa R$3. A gente não sabe exatamente
qual é o valor que é aquela água, qual o valor tem de tributos ali dentro, o que acontece. Se a gente for comprar um perfume, ninguém sabe quanto tem ali dentro. A gente sabe que é uma alíquota de IPI alta, a gente não sabe o ICMS, a gente fica naquela coisa. Hoje, a gente vai ter o seguinte, assim, se a PEC for promulgada, o que a gente vai ter é um outro cenário de simplificação para as empresas. Pensa as empresas tendo que arcar com 5 tipos de obrigação acessória para 5 tributos diferentes, cada um com uma base de cálculo, cada um com uma sistemática de crédito diferente. Então, assim, não é raro a gente observar nas grandes empresas no Brasil galpões inteiros, andares inteiros apenas para cumprir obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? Aquilo que a gente tem que transmitir para o governo, não é nem pagar tributo, o imposto, não é nem pagar tributo. Só aquilo que precisa informar para o governo. Então, o que a gente tem nessa situação é a simplificação. Pensa você unir tudo isso, a base de cálculo é a mesma, a questão é a mesma, a gente vai tentar ter uma alíquota o mais uniforme possível. Então, as empresas vão ganhar muito nessa eficiência. E a gente ganha muito em perceber o valor dos tributos no que a gente está consumindo. A gente acabou de perceber os governadores tentando aumentar o ICMS, falando que precisa aumentar o ICMS. No fim das contas, a gente não consegue perceber isso. Eu usei um exemplo, eu dizia o seguinte, quando você subia, por exemplo, o ICMS combustível, que foi a discussão do ano passado, aqui em Minas, eu posso dizer para vocês que chegou a 31%, o ICMS da gasolina. Ele não era 31% desde sempre. Em 2017 ou 2016, ele era 27%. Ele foi aumentando 1%, 1%, 1%. E isso, ninguém notou. Quando todo mundo ia abastecer o carro, xingava, era o dono do posto de combustível. Então, assim, era o dono do posto que estava querendo ganhar, é margem, é distribuidora, culpa da Petrobras, culpa qualquer um. E por que atualmente há setores que pagam menos por meio de alíquotas reduzidas ou isenções, enquanto que outros pagam alíquota cheia? E por que isso é um problema para todos os cidadãos brasileiros? Ótima pergunta, Laura. Quando a gente fala sobre o desequilíbrio que a gente tem nas alíquotas hoje, isso acaba acontecendo até pelo motivo que eu falei do puxadinho. A gente foi construindo o nosso sistema aos poucos e a gente acabou esbarrando em alguns problemas assim crônicos da maneira como o sistema foi pensado. Então, por exemplo, a gente tem uma série de reduções, né, de regimes especiais ou de favorecimentos ou reduções de alíquotas mesmo para alguns setores, porque esses setores algumas vezes demonstram a inviabilidade de continuar naquele sistema, a inviabilidade do negócio propriamente dito. E isso como é que eu posso dizer para vocês? Isso traduz, né, isso transfere bastante poder para os entes políticos, que numa questão que a gente chama, né, a gente costuma chamar de guerra fiscal, ou seja, os estados brigando entre si para ver quem consegue atrair mais negócios através de benefícios fiscais, e isso acaba sendo ruim para todo mundo porque desequilibra o sistema como um todo e faz com que as empresas tomem decisões com base na tributação. Isso também é muito importante da gente falar aqui. O sistema tributário ele precisa ser neutro para fins econômicos, sempre neutro. Ou seja, eu preciso instalar minha empresa onde seja melhor, seja do ponto de vista dos meus consumidores, dos meus fornecedores ou logístico, qualquer um destes pontos, que não seja o ponto tributário. Quando a gente fala nessa, talvez, obscuridade de incentivos e benefícios, que são essas reduções de alíquota e tudo isso, a gente acaba vendo grupos que têm maior capacidade de organização com uma alíquota menor, porque tem mais influência dentro do Congresso Nacional, tem mais influência junto à classe política. Quem não tem, acaba ficando para trás, acaba ficando com uma alíquota cheia, e a gente acaba tendo distorções. Uma das distorções minhas preferidas aqui do meu estado, de Minas, era que a gente tinha a tributação da gasolina, por exemplo, em 31%, a gente tinha a tributação da energia elétrica em 30% por ICMS, e a gente tinha uma tributação sobre arma de fogo em 25%. Então, assim, era um disparate para produtos supérfluos você ter uma alíquota menor do que para itens que você não consegue viver sem,
como é o caso, por exemplo, da energia elétrica. Então, assim, o que a gente precisava era, de uma forma ou de outra, uniformizar esse entendimento e tentar deixar isso da maneira mais fácil possível. Quando as pessoas me perguntam, nossa, as pessoas falam às vezes, né? Olha, tem muita alíquota diferenciada, tem muita coisa na reforma tributária. Eu acho que as pessoas se esquecem um pouco de que a gente está falando de um regulamento de IPI hoje que tem 460 páginas e de regulamentos do ICMS, cada um com 1.000 páginas, são 27. Então a gente tem 27 mil páginas de regulamento do ICMS, a gente tem 460 páginas de regulamento do IPI e eu nem cheguei no ISS, que são 5.700 municípios. Então, assim, é uma loucura tão grande que a gente precisa começar a convergir isso. E a gente tem um sistema muito bom do ponto de vista tecnológico, de informática, de compartilhamento de informações, que isso poderia ser feito de uma maneira tranquila. A gente tem, vamos dizer, envergadura para conseguir colocar isso para funcionar. Então, eu acho que a gente chegou no limite que a gente podia chegar, pelo menos falando, por exemplo, de reforma tributária. Doutora Maria Carolina, eu gostaria que você esclarecesse um dado impressionante revelado na segunda edição do relatório Contencioso Tributário no Brasil. Segundo o estudo, em 2019, mais de 5,4 trilhões de reais em tributos estavam sendo disputados em processos judiciais e administrativos aqui no Brasil. Isso representa mais que o dobro da arrecadação total dos entes federativos, né? Ou seja, daquele ano, e corresponde a 75% do PIB. Como especialista da área, eu queria que a senhora explicasse o que significa esse contencioso tributário e qual o seu impacto na economia do país e nas empresas que operam aqui. Vamos falar, o contencioso tributário no Brasil, ele é dramático, vamos assim dizer. Por quê? Porque ele é um fruto de legislações feitas de uma maneira não tão cuidadosas. Então, a gente acaba tendo ali brechas na legislação, e aqui eu não estou falando, é muito importante a gente falar, porque as pessoas, às vezes, têm essa ideia um pouco errada, isso é um planejamento, as empresas vão atrás de planejamento para pagar menos. Sim, todo mundo faz isso. Mas o que a gente precisa pensar do contencioso é uma questão de insegurança jurídica. Posso dar um exemplo para vocês que é um exemplo bem clássico que eu gosto de explicar. Créditos de PIS e COFINS. PIS e COFINS funciona a apuração com o que a gente chama de não cumulatividade. A ideia é que o tributo não sofra incidência durante a cadeia, e sim ele tem essa sistemática de compensação, quase que como um cashback, vamos dizer assim, que você pagou antes, você compensa com o que você deve depois, e aí você neutralizar e pagar mesmo o tributo só sobre o valor que você agregou nessa caminhada, vamos dizer assim. E quando a gente fala, por exemplo, de PIS e COFINS, o que a gente teve foi uma restrição do conceito de crédito. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a Receita Federal, né, e alguns tribunais começaram a entender pela questão do crédito apenas para aquilo que é essencial. Então, vamos lá. O que é essencial? Então, nisso, a gente já está há quase 20 anos discutindo o que dá crédito de PIS, COFINS ou não. As empresas ficam 10 anos discutindo até tentar vencer um processo, ganhar alguma coisa. Alguns processos beiram assim, o inacreditável, como, por exemplo, a vedação de tomada de crédito, né, a proibição de tomar crédito, por exemplo, de despesas com propaganda para e-commerce. Então, você pensa, um e-commerce não existe uma loja física, não tem um letreiro, não tem nada. Você quer colocar uma propaganda na internet, você quer colocar uma propaganda dentro do ambiente onde você está operando, mas isso não é considerado essencial, e aí você acaba pagando os impostos sobre aquele serviço ali, você é um custo, então você aumenta o custo das empresas. Isso é um contrassenso muito grande. Ou até mesmo, por exemplo, questões de discussões sobre o que é bem e o que é serviço. Isso também é um clássico quando eu quero ali fazer minhas brincadeiras e meus memes, porque ninguém sabe o que é uma coisa, um bem ou é um serviço. A gente fica pensando, e o streaming? O streaming é um bem ou é um serviço? É um aluguel? Não é um aluguel, porque eu posso assistir qualquer vez. Então, assim, é tudo muito... Quando o nosso sistema foi pensado, ele foi pensado de uma maneira separando bens e serviços, porque a gente estava numa era econômica bem diferente do que a gente está hoje.
Então, quem prestava serviço era invariavelmente quem ia até a sua casa ou você ia até a pessoa. Então, era um jardineiro, era alguém que limpa a piscina, era alguém que conserta alguma coisa. Tudo isso era muito marginal, vamos dizer assim, diferente dos bens que tinham um valor agregado muito maior. Só que hoje a nossa economia está transitando, né, para o digital, tudo é serviço. Então, o serviço de nada passou a ser tudo. E aí, a gente, por exemplo, eu lembro de uma discussão interessante em 2021, que o STF estava discutindo a natureza do pager. Sim, o pager, aquele bip. Em 2021, o STF ainda estava discutindo se o pager era um serviço de telecomunicação, se era secretariado, o que era aquilo. Então, assim, pensa em todo o esforço que a gente tem, né? Aí todo o acionamento de todo o sistema do judiciário, as empresas, sem saber se devem pagar ou não. Então, tudo isso vai para o preço e tudo isso contribui para a gente ter um sistema que também consegue ser usado, né? Nesse momento, olha, é o famoso custo Brasil. Nem a gente sabe exatamente o que é o custo Brasil tributário. A ideia é caminhar para uma transparência. Vamos falar um pouquinho desse novo texto da reforma tributária. O relatório, né, apresentado pelo senador Eduardo Braga, alguns dias atrás, do MDB do Amazonas, ele foi comemorado e, claro, ao mesmo tempo censurado por permitir uma série de exceções tributárias. Ou seja, parece que os privilégios do velho sistema, eles teimam em permanecer no texto da nova reforma. Mas basicamente o privilégio tributário significa que um setor vai pagar menos, ok, mas também significa que outros setores vão pagar mais, né? Vão ter que pagar essa diferença. Então, qual a sua opinião sobre o relatório apresentado pelo senador e o que você enxerga como positivo no texto e também o que é preocupante? Vamos lá, a gente caminhou esse texto, né? A gente acompanhou o caminhar desse texto dentro do Congresso Nacional, e é lógico que quando a primeira vez que ele foi apresentado, com poucas exceções, ele estava muito melhor, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico do que o que foi entregue, né, o que foi aprovado pelo Senado. Mas vamos tentar ver o copo meio cheio por aqui. A nossa situação atual é tão ruim, mas tão ruim, que quando você compara o sistema atual com o sistema novo, né, vamos dizer assim, com a PEC aprovada pelo Senado, é engraçado como ela não fica tão ruim assim. Tudo é uma questão de perspectiva. Se você compara o texto aprovado pelo Senado com o primeiro texto que foi colocado, sim, ele piorou um pouco, bastante, vamos dizer assim. Mas se você coloca o texto aprovado com o Senado comparando com o que temos hoje, ele ainda é infinitamente melhor do que o sistema que a gente tem hoje. Os pontos são sempre os mesmos. A gente sabe que existem grupos que estão acostumados, que a gente sabe que precisam, vamos dizer assim, sabem como utilizar e sabem como conseguir essas benesses ali dentro do texto da PEC. Agora, o importante é o seguinte, muita coisa o Senado jogou para que seria um regime específico. É importante a gente separar que vai existir um regime específico e a redução de alíquota. O regime específico não necessariamente quer dizer um regime melhor, não necessariamente quer dizer um regime favorecido. O que ele quer dizer é que as empresas vão utilizar mecanismos diferentes para poder fazer a apuração do que vai ser o nosso IVA, né, da nossa CBS e do IBS. É lógico que tem setores ali que, na minha opinião, não precisavam ser contemplados, não haveria nenhuma necessidade, mas muitos deles foram posturas políticas, a gente entende, e é melhor o feito do que o perfeito. A gente começar a caminhar e dar passos em direção a um sistema transparente, um sistema mais simplificado, ainda é o melhor dos mundos em relação ao que temos hoje. O que nós temos hoje são benefícios concedidos a esmo, a gente não sabe exatamente o que acontece, a gente não sabe quem tem benefício. A gente chega ao ponto de empresas, por exemplo, estarem competindo em situação de completa desigualdade, porque pagam 1% de ICMS em algum estado, enquanto que no estado onde elas estão, elas pagam um valor muito mais alto. Isso é muito danoso para a economia. Então, pelo menos, se a gente tiver essa uniformidade de tratamento, onde não vamos ter mais essa questão de benefícios fiscais dessa forma, a gente não vai ter mais essa falta de noção do que está acontecendo, a gente tem muito a ganhar do ponto de vista econômico e do ponto de vista jurídico.
Doutora Maria Carolina, dadas as recentes alterações, como a quantidade de categoria adicionada às exceções se posiciona em relação às práticas tributárias dos países da OCDE? A gente deu um passo muito importante para um alinhamento para o que a OCDE considera como ideal. Inclusive, a gente também teve um elogio formal com relação ao texto que está caminhando no Congresso. A ideia toda da OCDE, principalmente, é transformar os sistemas tributários em sistemas tributários transparentes. Por isso que eu fico batendo muito nessa tecla da transparência. A transparência é o que, vamos dizer assim, empodera as pessoas de uma maneira cidadã para cobrarem por aquilo que elas estão pagando. Hoje o que a gente tem é uma coisa maluca, um monte de puxadinhos. Eu costumo brincar o seguinte: a gente acaba tendo um sistema tão ruim que é como se a gente estivesse numa sala e o teto estivesse todo furado. O teto está todo furado e a gente faz o que quando chove? Coloca um balde embaixo de cada buraco. O que são esses baldes? São os benefícios fiscais. Porque se alguém concede um benefício, a empresa não consegue se manter, vamos conceder outro, vamos fazer outra coisa, vamos ceder mais um lugar. No final das contas, a gente está dentro de uma sala que é o completo balde puro, onde a gente não consegue se locomover. Chove dentro de casa o tempo inteiro, a gente não consegue manter um móvel seco, não tem um sofá para sentar. Então a ideia é a seguinte: a gente, primeira coisa, vamos tentar forrar ali e fechar esses buracos que são maiores, que é falta de transparência, complexidade na hora de informar a tributação. Toda essa parte vamos tentar resolver. Ao longo do tempo, a gente vai resolvendo aí outros pontos importantes dentro dessa sala. A gente vai tentando resolver ali se a gente precisa, para a gente, na realidade, não precisar lançar mão. E o brasileiro, é impressionante como a gente está acostumado com isso. A gente acostumou tanto com o sistema tributário tão ruim, que acaba empurrando para um refis, que se você falar refis, eu acho que hoje com qualquer pessoa no Brasil, ela sabe o que significa. Todo mundo está no refis, né? Qualquer empresa está no refis. Não era para saber. O cidadão brasileiro, quem está na rua, não tinha que saber o significado de refis. Ele tinha que olhar para você e falar: o que é isso, refis? E todo mundo sabe o que significa. Por quê? Porque a gente já teve refis todo ano. Tem refis na Copa. Até hoje eu não sei porque a gente precisou de um refis na Copa. Então a gente tem coisas quando assim, lança um novo, gente, vai sair um novo refis, vamos entrar. Exatamente. Então é um negócio tão assim maluco que a gente banalizou a loucura do nosso sistema tributário. E isso não podia ter acontecido. É por isso que a gente precisa caminhar num sentido, vamos dizer assim, de pelo menos num sentido de transparência, de facilidade de cálculo, onde pelo menos além de tudo, os outros, né, os estrangeiros, quem está pensando em investir no Brasil, consiga entender como aqui funciona. Porque é sempre muito difícil, por exemplo, na minha posição como consultora. Imagina que eu já precisei explicar para vários investidores estrangeiros a tese do ICMS na base da COFINS. E isso como é que você explica para um estrangeiro? Não, peraí, eu vou te explicar, porque esse imposto, ele está dentro do preço. E se ele está dentro do preço, então assim, aí no final o investidor ficava te olhando assim, sem entender o que estava acontecendo. A gente não pode passar por isso. A gente precisa que a gente ser transparente, caminhar nesse sentido. A gente fez isso com uma outra parte tributária importante, que são os preços de transferência, já também alinhando com as normas da OCDE. Então, assim, eu fico muito feliz do Brasil estar tomando essa decisão e caminhando no sentido de se alinhar às melhores práticas internacionais. Duquesa, há uma crítica generalizada que setores de serviços como médicos, dentistas, advogados pagam menos impostos atualmente do que eles realmente deveriam. Eu queria que você explicasse como é a tributação atual do setor de serviços e como é que vai ficar com a reforma tributária. Esse foi um ponto muito polêmico que eu tive bastante questionamento nas redes sociais. Tentei fazer um vídeo para explicar, mas porque saiu muita fake news sobre esse assunto. Vai quebrar o setor de serviços, vai acabar, não vai ter mais setor de serviços. Então é importante a gente ver o que é fato do que é realidade. Quando a gente fala de setor de serviços hoje paga muito pouco, porque a alíquota de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ela vai de 2% a 5%, depende de cada município. Então hoje é um valor bem mais baixo, se você for comparar com uma alíquota modal de ICMS, que beira os 18%, 19%.
Então é uma alíquota bem mais baixa. O ponto aqui importante é o seguinte: quando a gente fala de serviços, a gente vai acabar, não vai ter mais o mecânico da rua. Calma, gente, não é bem assim. O setor de serviços, ele tem bastante, né, ele faz bastante parte do Simples Nacional. O Simples Nacional não será afetado pela reforma tributária do consumo. O Simples Nacional permanece igual. Então, aquelas empresas, né, que estão ali, que prestam serviços direto para a pessoa física, que esses seres, sim, vão ser os mais afetados, porque como a gente tem a questão da não cumulatividade que eu expliquei, se uma empresa, por exemplo, contrata os meus serviços, ela vai poder usar esses tributos que estão na minha nota fiscal para abater dos tributos que ela deve no final, ou seja, no final das contas ela não vai ter mais um custo. Hoje, se uma empresa me contrata, eu sou 100% custo, incluindo os impostos que vão dentro da minha nota fiscal. Então, se eu, por exemplo, estou prestando um serviço para a empresa, eu não serei afetada, já que a empresa vai poder usar, por mais que o imposto seja maior, a alíquota seja maior, ela vai poder usar aquilo ali para o imposto que ela deve no final das contas. Mas para quem presta serviço para a pessoa física, isso poderia ser um problema. Porque a pessoa física não tem crédito, não precisa tomar crédito de nada, então para ela arcaria com esse aumento de carga tributária. Mas é um ponto importante aqui. Quando a gente fala de prestadores de serviço para a pessoa física, né, B2C, para o consumidor, a gente está falando em 90% desses prestadores dentro do Simples Nacional. Ou seja, esses não terão nenhum tipo de efeito. Então, só aí a gente já desmonta um pouco a tese de que quem presta serviço vai acabar a prestação de serviço, vai acabar tudo. Então, a gente já consegue desmontar um pouco dessa tese. Doutora Maria Carolina, por diversas razões, o agronegócio brasileiro ele tem demonstrado resistência à atual reforma tributária. O setor foi identificado como um dos principais focos de oposição às mudanças nos impostos que incidem sobre bens e também sobre serviços. E há também preocupações de que a reforma possa aumentar a carga tributária para o agronegócio, afetando a competitividade de uma variedade de produtos, desde grãos até carnes, leites e também produtos florestais. Nesse contexto, eu gostaria de saber, é correto afirmar que o agronegócio brasileiro atualmente se beneficia de uma tributação especial? E, além disso, eu queria que você explicasse qual é a posição do agro nas discussões sobre o texto final da reforma tributária. Olha, a gente sabe que a questão dentro da política, né, dentro do Congresso Nacional, o agro tem bastante peso nessa questão de discussão de todos os pontos que são ligados, que de alguma maneira afetam a produção do agronegócio. O que a gente tem hoje, sim, é um sistema muito favorável para o agronegócio, independente da questão de justificativa ou não para isso, mas sim, é um sistema bem melhor do que as indústrias e os outros prestadores têm para produzir aqui dentro do Brasil. O agro sempre tem uma pauta muito forte, que é a questão principalmente dos alimentos. Então, essa questão é a questão basicamente que norteia quando eles vão pedir algum tipo ali de facilidade ou de, vamos dizer assim, algum tipo de vantagem dentro do texto. O agronegócio conseguiu bastante, né, dentro do próprio texto, conseguiu bastante, um número expressivo de vitórias ali para o texto. O que a gente pode falar e que mais impacta as pessoas, e eu acho importante a gente dizer aqui, é sobre a questão dos alimentos e da cesta básica. Isso muitas vezes também foi um alvo de fake news na discussão da reforma, quando eu, por exemplo, cheguei a receber várias vezes a reforma da fome, a reforma que você não vai conseguir mais comprar. Então, vamos tentar separar o que é verdade do que não é verdade. A gente tem hoje cada estado com autonomia para a definição do que é sua cesta básica nacional. Eu tento não fazer meme, mas o meme já vem pronto, especialmente quando a gente está falando sobre alimentos e a gente vê uma questão do que está na cesta básica. Por exemplo, a gente tem em alguns estados capacete dentro da cesta básica, tijolo, esquadro, lápis, borracha dentro da cesta básica. Então, quando a gente precisa novamente corrigir essas distorções. Inclusive, Minas Gerais tem pão de queijo na cesta básica. É lógico. Muito importante deixar isso daqui. Necessidade básica. Não mexam no pão de queijo.
não mexam no pão de queijo. Então, assim, cada estado tem ali a sua particularidade. Como é que ficou isso para a reforma? A gente vai ter uma cesta básica nacional, que é uma cesta básica mais restrita e com alíquota zero, ou seja, é uma cesta básica que vai alcançar alimentos de consumo básico, né, mesmo. Então, a gente vai ter ali, imagino que uma lista bem restrita, com alimentos, arroz, feijão, que a gente consome basicamente, e esses vão estar sujeitos a alíquota zero, né, não vão pagar. A gente vai ter uma cesta básica estendida, e aqui tem uma coisa muito legal que a gente colocou, que voltou para o texto no Senado, né, com mais força, é a cesta básica estendida, ou seja, a gente vai ampliar um pouquinho a cesta básica, e esses alimentos vão pagar 60%, né, vão ter 60% de redução da alíquota, ou seja, vão pagar 40% da alíquota, e as pessoas em situação mais vulnerável financeiramente vão receber um cashback, ou seja, vão receber de volta o imposto pago através de mecanismos que ainda vão ser estipulados pela legislação complementar. Então, isso é muito interessante porque a gente sabe o grande problema de desonerar coisas. Isso também é importante, aqui um mito que eu escuto bastante em rede social. Vamos desonerar tal coisa. Então, quando o pessoal começou, a questão de, a questão, por exemplo, de pobreza menstrual, vamos desonerar absorventes femininos. Quando a gente fala isso, por mais que a intenção seja boa, o que acaba acontecendo é que uma desoneração acaba atingindo quem precisa e quem não precisa. E isso tudo fica muito caro para o Estado. Quando o Estado faz uma desoneração, ele não tem como separar quem está comprando. Então, ele não tem como virar e falar assim, nossa, não, a Carolina tem condição de pagar tributo sobre isso daqui, então eu vou cobrar dela. Não, essa aqui não tem condição. Então, acaba que o Estado está subsidiando algo para mim que não preciso. E isso tem um custo para todo mundo. Então, quando a gente tem o mecanismo de cashback, por que ele é tão elogiado pela OCDE, elogiado por todo mundo? Quando a gente fala isso, a gente devolve para quem precisa. Então, todo mundo vai ter a tributação, né? Vai ter a tributação sobre os alimentos, e quem precisa vai ter o seu dinheiro de volta ali do que pagou de imposto. Isso sim é justiça fiscal, isso alcança quem realmente precisa. A gente tem bons exemplos disso no Rio Grande do Sul, essa metodologia está funcionando lá e está funcionando bem. Então, essa vai ser a situação. E aí, fora disso, a gente vai ter a tributação normal para os demais alimentos. Então, esse é o principal ponto, eu acho que é o ponto talvez mais sensível que o agro se apoia para poder discutir, para poder conseguir esses incentivos. E eu acho que pelo menos a gente está nesse caminho, né, de tentar coisas para uma uniformidade, ainda que a passos de tartaruga. E em relação à indústria, na sua opinião, a reforma tributária vai beneficiar ou vai prejudicar a indústria brasileira que já sofre com a falta de competitividade? A reforma tributária do consumo, as indústrias vão ser as maiores beneficiadas, sem sombra de dúvida. Aí as pessoas também têm um pouco de fake news nisso. E as indústrias apoiam porque elas vão ter uma redução. E as pessoas não conseguem enxergar que essa redução nada mais é do que fazer justiça tributária porque elas pagaram mais. Hoje as indústrias são as que têm maior resíduo tributário. O que é o resíduo tributário? Resíduo tributário é aquilo que a empresa não conseguiu compensar com nada, não conseguiu fazer nada e teve que colocar no preço, teve que colocar, embutir aquilo ali e no final quem pagou foi o consumidor. Então, quando você está comprando alguma coisa, além dos impostos que já são cobrados, você vai encontrar alguns resíduos tributários, como no exemplo que eu dei, quando eu presto serviço para uma empresa, eu sou uma prestadora de serviço, 100% hoje é custo para as empresas. É lógico que as empresas vão colocar isso e repassar isso no preço do produto que elas vendem. E isso acontece principalmente com as indústrias. Então, as indústrias hoje, elas pagam muito tributo e tem muito resíduo, ou seja, coisas que ela não consegue, ou seja, tomar crédito ou utilizar. Então, a grande beneficiada, vamos dizer assim, serão as indústrias, verdade, porque elas são as grandes prejudicadas desde 1965, talvez, com o ICMS, tal como a gente conhece. Então, assim, é uma questão de colocar exatamente os negócios no mesmo patamar,
do mesmo ponto de vista, para que a tributação seja de fato neutra nas decisões econômicas. É sempre muito importante a gente frisar isso. A tributação não tem que ser um fator decisivo para nenhum tipo de investimento. A tributação é uma consequência. Você pagou, você vai ter um crédito da tributação. Ou se você não consegue ter esse crédito, isso é repassado para o consumidor. Não tem segredo. Então, as indústrias, sim, serão as mais beneficiadas, mas porque são as mais prejudicadas há muitos e muitos anos. Duquesa, a senhora espera que a reforma tributária seja aprovada pelo Congresso Nacional ainda este ano? E quais são os principais desafios e obstáculos para que isso aconteça? Olha, é muito importante que essa reforma seja promulgada ainda esse ano. Tudo por uma questão de aproveitar a discussão. O assunto, a gente sabe, está quente no Congresso, a gente está discutindo sobre isso esse ano inteiro. Então, é muito importante que a gente não perca esse embalo de discussão, né? Onde os próprios congressistas já ali fervendo de entendimento sobre o assunto. O ano que vem a gente sabe muito bem, é um ano eleitoral, é um ano que pode ser muito complexo, é um ano que pode acabar, a gente já chega em fevereiro, aí depois já vem para março, já pensando que dali a 6 meses tem eleição, então tudo isso tende a ser muito ruim. É importante, talvez, o que talvez seja ali o que possa acontecer é a promulgação das partes comuns, ou seja, aquilo que Câmara e Senado concordam já seja promulgado e que o resto seja discutido posteriormente. Por quê? Porque se a Câmara, nesse momento, essa é uma emenda constitucional, é importante explicar para as pessoas que não sabem como funciona, isso não vai à sanção do presidente, isso é decidido pelo nosso parlamento, pelo nosso Congresso. Então, enquanto as casas não entram em um acordo sobre um assunto, isso não vai ser promulgado. Então, o que acontece é o seguinte, se a Câmara fizer uma mudança agora, o que vai acontecer é que isso precisaria voltar ao Senado. Aí o Senado faz uma mudança, volta para a Câmara e fica esse ping-pong até eles entrarem em um acordo sobre o texto. É importante que seja promulgada alguma coisa agora, ainda que pontos de controvérsia, e aí o principal, talvez, deles seja a questão de fundos, né? Fundo de desenvolvimento para os estados, os governadores têm feito muita pressão sobre isso, questão de divisão na arrecadação, como funciona a questão do comitê gestor, como é que isso vai funcionar, quem é que vai estar sujeito, se vai ser, como é que isso vai ser fiscalizado. Então, tudo isso é muito importante chegar a um ponto de acordo. Então, algumas partes, talvez, do texto possam ser suprimidas para uma discussão posterior, mas a gente espera, sim, ver o texto promulgado, ou pelo menos o mais importante dele, né, a espinha dorsal dele, publicada esse ano ainda. Para a gente encerrar, Duquesa, dada a complexidade do nosso sistema atual e das numerosas exceções também, você se sente otimista em relação à reforma? A carga de impostos no Brasil vai diminuir? Os preços para o consumidor serão reduzidos? Quais serão os principais impactos no sistema tributário para os brasileiros e para a economia com a aprovação da reforma? Bom, essa é uma pergunta muito difícil. Eu já vou começar dando uma notícia muito ruim. Não vamos ter uma diminuição de tributação. A gente sabe que hoje a tributação, ela é aquele famoso cobertor curto. Ela é do tamanho dos gastos do Estado. Se o Estado não diminui, não corta gastos, pelo contrário, se o Estado amplia os gastos, ele precisa ampliar a base tributária, precisa ampliar a tributação, arrecadar mais. A ideia da tributação do consumo, até mesmo para a gente sentir como é que ela vai funcionar, é que ela respeite a carga que temos hoje. Isso também está no texto. Então, de uma certa forma, não é para mudar o que a gente paga em imposto. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas Carolina, estamos falando de uma alíquota de quase 30%. Aí eu falo, meu Deus, as pessoas estão descobrindo quanto elas pagam de imposto. Então, assim, eu falei, você não sabia, é mais ou menos isso daí mesmo, pode ficar tranquilo. Então, assim, a gente vai simplesmente ter isso escancarado, a gente vai ter ali quanto a gente paga de fato, né, de imposto, e aí a gente vai basicamente trabalhar com isso durante um tempo. Temos um longo tempo de transição, isso também é importante dizer. A gente vai fazer essa transição praticamente ao longo de 10 anos. Então, a gente vai começar ali em 27 para a CBS e começar em 29 para o IBS. Nossa, mas por que tanto tempo? Primeiro, porque a gente precisa editar todas as legislações
complementares à proposta de emenda constitucional. Isso com um ano eleitoral no meio e mais uma correria danada, ou seja, em 2 anos toda essa legislação tem que estar pronta, porque em 2026 a gente já tem rodando a alíquota teste para rodar sistema, para ver se está tudo certinho. Então vai ser uma mudança devagar, mas ao mesmo tempo as pessoas têm essa noção de vai demorar muito, mas ao mesmo tempo as pessoas têm que entender que são muitas mudanças. A gente está revirando de cabeça para baixo o sistema que a gente tem hoje. Então a gente precisa sim ajustar sistemas, a gente precisa ajustar a legislação. Por exemplo, muita coisa vai ficar para ser definida numa legislação complementar. Afinal de contas, o que são serviços de saúde? Academias de ginástica, por exemplo, são serviços de saúde. Ensino de idiomas é educação. Então, tudo isso a gente precisa discutir dentro da legislação complementar. Quando as pessoas me dizem, nossa, mas está muito complexa essa discussão da PEC, eu falo, vocês não viram nada. A coisa vai ficar pior quando a gente tiver que descer no nível do detalhe. Até agora, o que a gente está fazendo é a fundação da nova casa. A gente está ali colocando a fundação, bonitinho, olha, vai subir uma parede aqui, uma parede ali, e a gente vai fazer isso. Quando a gente começar a subir parede, decorar a casa, aí a coisa vai ficar muito mais complexa, muito mais difícil, mas assim, é aquilo que quando a gente faz uma reforma, eu falo que ela não tem esse nome à toa. Quando a gente faz, e qualquer um que já fez uma reforma em casa, que está assistindo a gente, sabe como é que funciona. Uma reforma em casa é um pesadelo. É poeira, é gente entrando dentro de casa, é sujeira, você quer usar a sala e não pode, é confusão, quebra-fio, gasta às vezes mais do que você estava planejando. Então, reforma, ela é para piorar antes de melhorar. Então, a gente sim vai enfrentar um período de transição longo e difícil, mas tudo isso para a gente tentar ter um sistema mais simples lá na frente. Doutora Carolina, muito obrigada pela participação, por tantos esclarecimentos e principalmente por não nos deixar passar raiva sozinhos aqui no programa, né? Muito obrigada, Laura. Conte comigo sempre que você quiser companhia para passar raiva. Ótimo, volte sempre. Vamos, quando tiver mais para frente, mais novidades, você vai voltar aqui para explicar mais um pouquinho para gente, tá bom? Muito obrigada a todos. Combinado. Obrigada, um abraço. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação da TBO, a TV que você se vê.